Olá, meus amados, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no canal A Bíblia Diz, o canal de divulgação da Palavra de Deus, do Evangelho. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de alicerces firmes, que nós já demos 2 lições e agora iremos para a terceira lição. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like para mais divulgação do nosso canal. E qualquer comentário, qualquer coisa que você quiser saber de qualquer outro assunto, pode mandar na descrição lá sobre qualquer assunto que você queira ouvir. E que Deus possa estar abençoando de antemão a cada um, dando um abraço para todos aqueles inscritos, aqueles que nos assistem, e que Deus possa continuar abençoando a todos com a palavra de Deus. E dando início, dando continuidade à lição, nós vamos falar hoje sobre Deus criou os seres espirituais, a lição número 3. E no decorrer da lição, eu vou citando os textos, e se vocês quiserem depois, que tiverem assistido o vídeo, quiserem dar pausa no vídeo para ir vendo os capítulos e os versículos dos textos que vão ser mencionados, vocês podem ir assim acompanhando para vocês verem a veracidade das Escrituras Sagradas. Tudo que for dito aqui na lição, vocês conferir na Palavra de Deus, na Bíblia, viu? Podem conferir. Então, vamos lá nesta lição. Ela deve nos ajudar a entender que Deus é soberano e onipotente. Deus é onipotente e soberano. A seriedade de rebeldia contra Deus. Nós temos aqui a introdução do ponto A. De onde vieram os anjos? Em João, capítulo 1, versículo 3, fala sobre de onde vieram os anjos. A Bíblia fala sobre os anjos ou seres espirituais. De onde vieram? A Bíblia fala sobre Satanás e os demônios. Brevemente, vamos falar sobre a criação destes seres espirituais, respondendo assim algumas destas perguntas. Há muito que poderíamos falar, mas neste estudo vamos falar somente sobre as verdades básicas a respeito dos anjos. Tudo o que precisamos saber sobre os anjos está registrado na palavra de Deus. Porque Deus quer se comunicar conosco. Portanto, não dá muito valor em que se vê na televisão ou nos vídeos. Aqueles vídeos sobre espírito, essas coisas. Deus criou todos os anjos. No princípio, Deus criou todos os anjos. A palavra anjo significa mensageiro ou servo. A Bíblia se refere a esses seres de formas diferentes como anjos, querubins, serafins, poderes e autoridades, o exército do Senhor, o exército do céu ou a milícia celestial. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6, fala um pouco sobre eles. Os anjos foram criados, principalmente para adorarem a Deus. Devemos lembrar que antes deles, Deus vivia eternamente. Foi Deus quem os criou e os deu vida. Ele não deu corpo físico e por isso podem se mover para onde quiserem. Eles não são sujeitos a tempo e a espaço. É importante ressaltar que os espíritos não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Não são onipresentes como Deus. Mesmo não tendo corpos como o nosso, eles algumas vezes apareceram às pessoas como seres humanos, como também em outras formas. Os anjos foram criados para adorar, amar, servir e obedecer às ordens de Deus. Lá em Salmo 148, do versículo 2 ao 4, Neemias 9, 6 e Isaías 6, de 2 a 3. Os anjos foram criados perfeitos por Deus. Deus não pode criar nada mal porque ele é santo. Tudo o que ele faz, diz e pensa é perfeito. Tudo foi criado muito bom aos olhos de Deus. Gênesis 1, 31. Os anjos foram criados com grande sabedoria e poder.
Deus criou todos os anjos perfeitos, nenhum deles era mau. Entendemos que os anjos são poderosos, mas não todo poderosos. São inteligentes, mas não oniscientes. Salmos 103, versículo 20 e 21. Quantos anjos Deus criou? Apocalipse 5:11 fala que os anjos são incontáveis. Lá em Apocalipse fala que Deus criou milhões de milhões. Deus é todo-poderoso e pode fazer e exigir tudo o que ele desejar. Ele podia fazer quantos anjos ele quisesse. Então, quantos anjos existem? Pergunta boa. Os espíritos vivem no céu. Mas onde é o céu? O relato da criação em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diz que Deus criou os céus e a terra. No Antigo Testamento, céus está sempre no plural. E isso pode indicar não apenas o firmamento, feito no segundo dia, mas também outros céus. Lá em 2 Crônicas 12:2, 2 Coríntios, 12:2, onde Paulo fala do terceiro céu, o lugar da habitação de Deus. Este é o lugar aqui referido e que deve ter sido criado antes do universo. Salmos 11, versículo 4. Os anjos têm funções diferentes, e uns são mais inteligentes, outros mais poderosos. Efésios 1:21 mostra que há diversas patentes entre os anjos, como num exército, ou poderes como num governo. A Bíblia fala sobre Satanás. É necessário estudar o que Deus diz sobre Satanás e os demônios. É desagradável, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Lembre-se que Deus criou tudo perfeito, mas algo aconteceu, algo mal, muito mal. Mas o que é o mal? Vamos tentar responder estas perguntas intrigantes. Mal é qualquer coisa contrária a Deus ou a sua vontade. Isaías 59:2 e Juízes 21:25. Deus é bom e a sua vontade perfeita. Portanto, tudo que é contrário a ele é mal. E foi isto que Satanás e os demônios fizeram e fazem. Devemos lembrar que todos os anjos, aliás, tudo foi criado por Deus. Lá em Colossenses 1:16 fala sobre isso. Isto inclui Satanás e os anjos que caíram com ele. Veremos mais agora sobre eles. Jesus viu Satanás cair do céu. Lá em Lucas 10:18 está escrito sobre isso. O próprio Jesus nos diz que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. O contexto de Lucas não oferece detalhes, mas Judas, o livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Mostra o necessário para sabermos por que Satanás caiu do céu. Há pelo menos 2 fatos sobre Satanás e os anjos que caíram. Eles pecaram, desobedeceram, foram de encontro à vontade de Deus, não guardaram seu principado ou posição, deixaram a sua própria habitação. Foram condenados e banidos da presença de Deus para toda a eternidade. Castigo atualmente. Qual é a punição inicial? Estão reservados na escuridão espiritual. Eles já foram punidos, já estão no lago de fogo. Os anjos estão guardados em trevas espirituais, são mantidos em trevas eternas. Isto indica que são sem capacidade de arrependimento. A frase reservados em escuridão não fala de lugar, mas sim de uma condição espiritual que Paulo chamou de regiões celestes. Efésios 6:12. E império das trevas. Colossenses 1:13.
e etc. Satanás não está no inferno como alguns acreditam, pois inferno é o lugar dos mortos. Ele não morreu. Em lições futuras, falaremos mais sobre estas trevas. Até quando Satanás e seus anjos ficarão nas trevas? Satanás e os demônios viverão nas trevas até o grande trono branco, o juízo final. Juízo eterno. Qual será a punição eterna? No juízo final, serão lançados no lago de fogo. Mateus 25, 41. Veja o fim de Satanás e os anjos que pecaram. Apocalipse 20, 10. Deus sabia o que Satanás e os outros anjos estavam pensando e planejando? Deus está em todo lugar o tempo todo. Ele sabe tudo. Ele sempre sabe quando acontecerá um imprevisto, pois para ele não há imprevistos. Deus removeu Satanás e seus seguidores de suas posições de servos dele, servos de Deus. Deus exige que todos prestem contas de seus atos. Hebreus 4, 13. Deus é santo e justo. Ele exige a morte pelo pecado. Deus é perfeito e justo em tudo que pensa e faz. Se lembre, os anjos, como todos os seres que não pensam e agem como Deus quer, estão em desarmonia com ele. Isto é, em rebeldia. Satanás e seus anjos odeiam a Deus. Satanás luta contra Deus e a sua vontade. Ele é mentiroso e enganador. Também Satanás odeia e quer destruir o homem. Satanás e seus anjos não vivem mais no céu. Então, o que Satanás e os caídos estão fazendo hoje? Atualmente estão tentando destruir a obra de Deus. Jó 1:7 e 2:2 fala sobre isso, de rodear a terra e passear por ela. Em 1ª carta de Pedro 5, de 8 a 9. Qual é o nome de Satanás? A resposta está em Apocalipse 9, 11. Diabo e Satanás são títulos ou descrições mostrando a sua natureza de acusador e adversário. O único nome que a Bíblia relata para Satanás é Abaddon, em hebraico, ou Apolion, grego. O único nome dado a Satanás é após o seu pecado. A Bíblia não registra o nome dele antes de sua queda. É como se Deus estivesse o desprezando. Satanás é uma persona não grata. Em algumas versões, se encontra a palavra Lúcifer, em Isaías 14:12. Este é o nome de uma estrela chamada Estrela da Manhã, que os povos antigos adoravam e no contexto se refere ao último rei de Babilônia, Belsazar. Daniel 5 conta a história da derrota dele. Satanás, Diabo e Apolion. Descrições de Satanás. João 8:44, Lucas 4:2. Diabo não é um nome próprio, é uma palavra descritiva. Caluniador, acusador, falso, maldizente. Satanás não é um nome próprio, é uma palavra descritiva. Inimigo, adversário. Apolion, Abaddon, nome próprio para destruidor. Como Satanás, criado perfeito, se rebelou? Deus os criou com livre-arbítrio. Se Satanás foi criado perfeito, como se rebelou? Satanás podia obedecer ou desobedecer a Deus. Deus criou com livre-arbítrio. Amar a Deus ou odiá-lo. Satanás tomou a decisão espontaneamente e voluntariamente de desobedecer e odiar a Deus. E isto foi a razão de sua queda junto com os anjos que seguiram na sua rebeldia. Para encerrar, na conclusão, Deus irou-se com esses anjos rebeldes e removeu eles de suas posições no céu. Os banidos do céu, separados para a eternidade, Deus tinha autoridade para fazer isto, porque Deus é maior e mais importante que todos. Ele é a maior autoridade. Deus é santo e justo. Ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Porque Deus é supremo e soberano, a autoridade suprema.
Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo o que ele faz é perfeito e santo. Sendo assim, vemos que apenas um pecado afasta qualquer um, até os anjos de Deus, para todo sempre. Este assunto é bem extenso, basta lembrar que estamos fazendo alicerces firmes e não vamos entrar em todos os detalhes. Devemos aceitar o que a Bíblia diz sobre os anjos. Não vá pelo que o povo pensa ou diz. Nesta lição, deveria ter visto a soberania e onipotência de Deus na criação dos anjos e a seriedade de rebeldia contra o santo e justo Deus, que exige punição eterna até dos próprios anjos rebeldes. Então, fica isso, meu amigo, minha amiga, que Deus possa estar abençoando você, o que você ouviu aqui sobre os seres celestiais, aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, que Deus possa estar abençoando, até o próximo vídeo, e que tudo isso seja para a sua aprendizagem. Aqui estamos mostrando a palavra de Deus, a Bíblia para você. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Até mais.